Agora tá gravando, que a primeira vez não foi. Isso é uma frustração que tem a ver com o que eu vou falar hoje aqui, né? Eu acordei essa noite e tive um sonho em que uma rede de fast food me entregava um lanche aí que eu não havia pedido e para eu pagar eu tinha que liquidar todos os meus recursos, né? Então eu acordei puto, e esse sentimento de frustração tem a ver com o que eu senti no dia de ontem, né? Nesse processo que eu estou fazendo, que é o diário de um criativo processo. E é uma coisa que eu precisava expressar aqui, porque isso faz parte e é importante de um processo de aprendizagem. E, na verdade, um processo de aprendizagem está conectado a qualquer tipo de projeto que a gente tiver, porque a gente vai ter uma curva de aprendizagem em que a gente vai eventualmente se frustrar, e a frustração é um termômetro muito importante que a gente tem que conseguir ler para entender os projetos que a gente está entrando, se tem aprendizagem, se não tem, se essa aprendizagem está dentro do nosso limite ou não, né? Então, só para contar um pouco para quem talvez tenha aterrissado aqui, né? Esse é o quarto dia de um processo, um total de 16, em que nesse último dia eu vou fazer um vídeo sobre o que é aprender. E o que eu é, falei no primeiro é que eu estou me propondo a documentar essa criação, né, para aprender sobre isso. Assim, a ideia é que é, existem componentes essenciais que fazem parte da aprendizagem e que muitas vezes eles são imperceptíveis. E se a gente puder detectar esses componentes e lê-los meio que em antecipação, são novos conceitos ou uma atualização dos conceitos que a gente tem em relação à aprendizagem. E basicamente, como eu falei, qualquer projeto vai ter a ver com aprendizagem, né? Então, nesse primeiro dia eu falei sobre o que era o processo, né? E no segundo dia, porque basicamente assim, eu estou tentando descrever aquilo que está por trás do processo criativo, né? E então, nesse primeiro dia, e eu estou tentando fazer uma síntese do que eu vejo, né, cada dia. Então, na verdade, segundo dia, eu falei sobre essa noção de que é como se tivesse disparado um processo e tinha como se fossem muitas informações, mas o que eu não falei aí, também eu percebi, mas ficou meio que imperceptível, é esse espaço, né, que recebe todo o processo. Para a gente poder um processo de aprendizagem, que é algo novo, precisa ter esse espaço. E meio que ao disparar essas informações, é como se eu estivesse comendo isso. E esse espaço ele vai ser importante porque ele vai estar conectado com todos os elementos, né? E toda a sequência que a gente vai viver. E nesse espaço também a gente vai ver esse nosso limite pessoal. Então, essa questão da frustração. Então, é como se eu tivesse. Porque também outra coisa que eu estou presenciando é, é como num processo de aprendizagem muitas vezes a gente quer fazer o certo, né? A gente não quer errar. E então a gente está se criando a conjuntura para a frustração, porque né, a gente vai ter que ter uma cota de frustração, porque tem a ver com aquilo que a gente não sabe, com aquilo que a gente não esperava. É, e é importante poder viver essa frustração sem nenhum tipo de mas. Porque geralmente as mensagens são: ah, você vai se frustrar mais, tará, já vem uma coisa gostosa e boa. Mas tem um momento em que você está vivendo a frustração, em que realmente você tem que habitar essa frustração, porque você tem que conseguir ler ela de verdade em você. Então, nesse espaço, eu leio a frustração, vou colocar dessa forma, assim, para você entrar num projeto, a gente poderia se perguntar para entrar num projeto, mesmo sabendo que esse projeto vai falhar, você aceitaria participar? Porque se eu disser que absolutamente não, se o projeto falhar, eu não vou participar, significa que eu não estou pronto para ter nenhum tipo de frustração ou, ou, ou,
ou algo não corresponder à minha expectativa, eu não estou aberto a essa aprendizagem, né? Então, se a gente só está entrando numa coisa porque... E esse é um problema geral, assim, da aprendizagem, né? Que vai... assim, que eu vejo que deve nortear a nossa aprendizagem, porque atualmente, assim, a forma como a gente foi educado criou um sentido muito utilitarista da aprendizagem. Isso quer dizer, eu vou aprender isso para conseguir aquilo e para conseguir aquele outro. É uma coisa assim muito de referência externa, né? Então, se eu entro por aí, qualquer tipo de não sucesso, insucesso em qualquer etapa, eu já saio, porque esse tipo de motivação externa só vai me levar até um ponto, né? Então, esse poder viver a frustração é se conectar com um lugar interno nosso em que realmente tem um propósito que me leva a ir atrás disso, né? Dessa experiência que eu não sei o que vai acontecer. E isso está me preparando para as eventuais frustrações que vão surgir. Por exemplo, eu estou fazendo esses vídeos e tem poucas pessoas assistindo. Então, tem um lado que me frustra isso, que também é meu objetivo é eu conseguir me conectar com as pessoas. Mas se eu fico dependente disso, dependente dos likes, então, assim, eu detecto nesse projeto algo em que eu vou aprender. Independente desse feedback, e eu detecto, essa é uma expectativa minha de ter um feedback, de ter uma troca, só que eu consigo enxergar algo que eu vou aprender de qualquer forma, então eu não vou deixar de fazer isso só por causa dessa, né? Se a resposta talvez não corresponder à minha expectativa, e também porque daí eu também vou aprender a, a, a não importa que tipo de resposta eu tiver, eu vou aproveitar essa resposta, né? Porque daí uma coisa que também falei no segundo dia que eu falava sobre esse botão, que uma coisa que eu percebia é como que ao fazer uma pergunta, né, para você mesmo, uma pergunta que é profunda, meio que a realidade ela vai te responder. E ela vai te responder de todas as formas. E a frustração é uma delas, né? Então, esse dia, dia 4 assim, eu quero deixar o tema nisso mesmo, assim, de viver essa frustração, né? Então, se você for ver o vídeo, na verdade, que eu fiz, porque eu tô um dia atrasado do que eu tô fazendo, porque eu tô mostrando, então se você for ver o vídeo do dia 3 que eu só fiz um áudio, ali eu tava muito frustrado. Mas eu ainda com essa frustração, eu estava encontrando um lugar onde eu podia prosseguir com o processo. E por isso que eu tive que reconhecer nesse erro, assim, essa questão de tipo, aqui tem um espaço, né? Então aqui eu quero deixar essa coisa de frustração, sem esse mas tem outro lado. Mas vamos dizer, a frustração como um termômetro, né? Daí eu vou tentar colocar de um jeito aqui que ao longo dos dias aí a gente pode lapidar melhor, mas seria assim: se não existe nenhuma possibilidade de frustração no projeto, não tem nada para eu aprender aí. Agora, se a frustração que pode vir disso é intolerável, eu não vou ter a oportunidade de aprender, porque isso vai estar fora do meu limite. Então, é isso e seguimos aí nessa jornada. Abraço.